Olá pessoal, eu sou o Thiago Keller, executivo técnico de negócio, e esse é o Papo Técnico NDD Print. Eu vou apresentar para vocês o que é o NDD Print 360. Imagina que seu cliente ele é uma grande corporação, uma pequena empresa, pode ser uma farmácia, uma universidade. Imagina que os seus clientes hoje eles têm que realizar impressões, não importa qual é o processo que realizam hoje dentro da empresa, sempre vai ter uma impressão por trás de algum processo. Então, vocês como gestores, vocês precisam ter um controle do que é realmente impresso nesse cliente, nesse ambiente corporativo. O NDD Print 360 ele vem para facilitar esse uso e essa gestão do seu ambiente de impressão. Ele é um sistema de gestão e monitorização, que isso vai alavancar para vocês aí, vai mostrar para vocês em indicadores, dados, onde que vocês estão gastando mais, onde que está gastando menos, certo? Gerar um controle e políticas de conscientização de uso dentro do seu ambiente corporativo. Então eu vou apresentar para vocês algumas funcionalidades do NDD Print 360. Começando pelo accounting. O accounting ele vai fazer a leitura de todas as impressões e transformar isso em relatórios para você, que vai dizer para você quem imprimiu, a quantidade de páginas, qual foi o centro de custo que realizou essa impressão, a que centro de custo o usuário pertence. Vai trazer para vocês indicadores e diversos tipos de relatórios para você saber quem é que realizou impressões, cópias, fax, digitalizações. Tudo isso é centralizado no ambiente em nuvem. Você consegue acessar esses dados através de um portal web que fica hospedado em nossos data centers, na nossa nuvem, na nuvem da NDD Print. Então nós temos vários tipos de contabilização para capturar essas formas de contabilização. A gente consegue atender diversos tipos de ambientes. Ambientes com servidor de impressão, sem servidor de impressão e até mesmo ambientes que não tem nenhum servidor ou máquinas que possam ser instalada a aplicação em si. E eu vou estar explicando para vocês agora os nossos módulos que atendem esses diversos tipos de ambientes. Vamos começar pelo NDD Print Agent. O NDD Print Agent ele realiza a contabilização através do spooler de impressão. Então tudo que passa pelo spooler de impressão do Windows, a gente captura essa informação, gera um log e depois transforma ela em relatório para que seja visível em nossos portais 360. Também temos uma outra forma de contabilização, que é através de módulos MF. Então nós atendemos de todos os fabricantes com os módulos também MF, e o módulo MF ele captura informação diretamente do equipamento. Então os equipamentos que possuem um histórico dentro de sua máquina, a gente consegue copiar essa informação, transformar isso em um log e depois jogar para a nuvem, novamente sendo transformada essa informação em relatório. E por último, nós temos os módulos embarcados, que também realizam um papel de capturar a informação dentro do próprio dispositivo, dentro da própria multifuncional ou impressora. Impressoras que dispõem de tecnologias que permitam a instalação do módulo embarcado, a gente consegue instalar lá dentro o nosso módulo, que se chama NDD Print Client Collector, e aí esse módulo vai estar monitorando tudo que passa na impressora, seja impressões, cópia, fax, digitalizações, vai estar enviando para os nossos módulos e transformando essa informação também em relatório. Todos os nossos módulos MF e módulo Collector capturam impressões, cópia, fax e digitalizações. O NDD Print Agent, especificamente ele vai capturar apenas impressões através do spooler do Windows. Então, toda essa parte de accounting é uma parte de controle. Agora, falando sobre controle, eu vou falar das funcionalidades de políticas de impressão. As políticas de impressão, elas geram mais controle e conscientização no ambiente corporativo, no ambiente do seu cliente. As políticas de impressão, elas atuam de formas corretivas, pode ser automáticas ou apenas uma notificação para o usuário,
Ou seja, uma política de impressão ela consegue converter, por exemplo, um documento colorido para um documento preto e branco, assim gerando economia de toner colorido, de tinta colorida nas suas impressoras. Nós também conseguimos gerar uma economia fazendo uma política de conversão de documentos simplex para duplex. Assim nós temos economia de papel. Temos também políticas para bloqueio e conscientização dos usuários. Por exemplo, uma política que eu posso bloquear uma impressão colorida, eu posso bloquear uma impressão preto e branco, numa máquina específica, eu posso fazer um bloqueio de usuário. Se eu não quero que o usuário realize uma impressão, eu consigo fazer esse tipo de bloqueio, tá? Eu também consigo realizar políticas de bloqueio de aplicação por formato de aplicativo, por aplicativo, enfim, um documento Word, Excel, um PDF, eu consigo realizar também esse bloqueio. Não só bloqueio para impressões, mas também cópias e digitalizações. Eu consigo realizar regras de políticas, pode ser por usuário, por grupo de usuário, por impressora, por grupo de impressora e também por usuário na impressora. Então eu tenho uma gama muito grande de políticas para aplicar nesse ambiente. Eu consigo combinar elas, eu consigo gerar uma política mais forte, outra mais fraca. Uma política pode ser de exceção, por exemplo, se eu tenho um usuário X, ele não pode imprimir em uma determinada impressora, mas o usuário Y, ele consegue imprimir nessa impressora. Certo? Então tem algumas políticas de exceções. Uma política pode ser mais forte que a outra e eu posso usar elas de uma forma adequada e combinar junto com uma gestão aí no seu ambiente corporativo, no ambiente do seu cliente. Então, para a aplicação dessas políticas, o que é necessário? Para políticas de impressão, nós precisamos do módulo NDPrint Agente, porque é o módulo responsável onde vai aplicar essas políticas. O módulo NDPrint Agente ele vai atuar no spooler do Windows. Então, todas as impressões que passarem pelo spooler do Windows, um agente vai estar monitorando e vai estar realizando a aplicação dessas políticas. Políticas para cópias e digitalizações, elas são aplicadas especificamente nos módulos embarcados. Então, você precisa de um módulo embarcado para aplicar políticas de cópias e digitalizações também. Instalando o módulo embarcado, o NDPrint Client, respectivo para o seu fabricante, ele vai estar monitorando essas informações, vai estar conversando com os módulos instalados no servidor de impressão e aí o usuário que estiver autenticado, que tem uma política para cópias ou digitalizações, essa política vai ser aplicada a ele. Então, o pré-requisito para cópias e digitalizações é um embarcado instalado na multifuncional. Você tem que ter autenticação e tem que ter um embarcado instalado lá dentro para fazer essa gestão. E políticas para impressões, seja num servidor de impressão ou estações de trabalho, você precisa do módulo NDPrint Agente. Eu vou falar para vocês do módulo sobre cotas de impressão, as nossas funcionalidades de cotas de impressão. As cotas, elas são franquias de impressão, é um saldo que o usuário vai ter para poder imprimir. Por exemplo, o usuário X tem um saldo de 50 páginas mensais para imprimir. Então, quando acabar esse saldo, as cotas deles, o NDPrint, ele vai te bloquear essa impressão. Tu não vai ter a permissão de realizar uma impressão. As cotas, elas podem ser bloqueantes, informativas. As cotas bloqueantes vão bloquear a impressão. As cotas informativas vai te dar um alerta que tua cota acabou e você vai continuar imprimindo com um saldo negativo. Temos também cotas por diferenças de cores. Cotas preto e brancas, cotas coloridas. Então eu posso definir um saldo de cota preto e branco, um saldo de cota colorido. Temos também a diferenciação de cotas, que seja por valor de página, por quantidade de páginas e também por valor monetário. É possível tu definir também a moeda. Para clientes internacionais é possível definir a moeda e de acordo com o custo dos papéis configurados no portal 360, por exemplo, um papel A4 custa um valor, um papel A3 custa outro, uma impressão colorida custa um valor, a preto e branco é mais barato. Então tudo isso você consegue definir e o desconto de cotas vai ser respectivo a esses valores quando você utiliza essas funcionalidades de cotas por valor monetário. Então o que eu falei até agora? Cotas por página, cotas por valor monetário, cotas por tipo de preto e branco ou colorido. 3 tipos de cotas. Nós temos as cotas que ficam em nuvem,
que utiliza o nosso ambiente padrão, com o Portal 360 em nuvem, mas também temos o Portal 360 local, que te dá um recurso adicional a isso, que são as cotas compartilhadas por centros de custos. As cotas compartilhadas por centro de custos são exclusivas do Portal 360 local. Como é que elas funcionam? As cotas compartilhadas por centro de custos, por contas, elas são compartilhadas entre os usuários de uma determinada área, de um determinado centro de custo ou um departamento. Você pode definir a nomenclatura de como você chamar. Nós aqui chamamos de contas, mas há provedores e clientes que vão chamar isso de centro de custos, departamentos, áreas. Isso não importa, é apenas um nome para uma determinada funcionalidade, certo? E aí, se um único usuário utiliza todas as cotas do departamento, os outros usuários do mesmo departamento vão ficar sem. Então, essa é a funcionalidade de cotas compartilhadas. É assim que ela funciona. É uma cota para o departamento e não para o usuário. E como que as suas cotas são aplicadas? Qual é o módulo que também vai aplicar as cotas? É o ND Print Agente. O ND Print Agente ele vai atuar no espolho de impressão, monitorando essas impressões e vai estar aplicando as cotas de impressão. E para cópias, as cotas são aplicadas com o módulo embarcado. Então precisamos ter a autenticação da impressora e também temos que ter o módulo embarcado ND Print Client para conseguir fazer essa gestão de cotas para cópias. Para complementar toda essa gestão e controle do ambiente, nós temos também o módulo Releaser. O ND Print Releaser ele vai realizar a liberação segura das impressões, né? Ele vai reter os documentos do usuário que mandou imprimir numa nuvem privada, uma nuvem corporativa, e o usuário só vai conseguir liberar esse documento, resgatar esse documento impresso, quando se autenticar na impressora e fazer a liberação desse respectivo documento. Então, o documento ele vai estar seguindo o usuário. Eu posso mandar um documento na minha nuvem corporativa e eu posso resgatar em qualquer impressora da minha sede ou umas sedes externas da minha corporação. Enfim, o Releaser ele atua como segurança nas impressões. Eu posso mandar imprimir e só resgato o meu documento quando eu fazer a autenticação com segurança na minha multifuncional. Com o Releaser eu tenho diversas formas de autenticação. Eu posso fazer autenticação por usuário e senha do meu diretório ativo, eu posso fazer usuário e senha do ND Print quando não tem um diretório ativo configurado no ambiente, eu posso fazer autenticação por um código PIN e também por um código PIN seguro, eu também posso fazer autenticação por um leitor de biometria, posso fazer autenticação por um crachá de aproximação e em alguns casos, alguns fabricantes a gente consegue configurar a autenticação por código de barras. Além do ND Print Releaser ser um módulo que vai instalado dentro das multifuncionais, é um embarcado, certo? Então, eu também tenho o aplicativo mobile, um aplicativo para smartphone, que é gratuito, você pode baixar de uma forma gratuita nas lojas online. Então, com o seu smartphone, você consegue também acessar suas informações de cotas de impressão, ver suas estatísticas do usuário e também realizar a liberação segura dos seus documentos de impressão. Eu posso também enviar meus documentos de impressão através das nuvens, nas nuvens configuradas no meu celular, como o Google Drive, o OneDrive, certo? Então, o ND Print Releaser ele te dá uma gama de possibilidades para você fazer uma liberação segura. Por exemplo, multifuncionais que suportam embarcados, eu instalo o Releaser lá dentro. É o ND Print Client que vai instalado lá dentro e faz essa funcionalidade. Mas se eu tenho uma multifuncional que não possui tecnologias e recursos para conseguir ser instalado o nosso módulo embarcado, eu posso fazer a utilização do Releaser através do meu smartphone. Eu posso liberar esse documento através do meu smartphone numa multifuncional que não tem um painel touchscreen. Eu também posso utilizar um tablet ao lado de uma impressora ou multifuncional que também não possua um painel touchscreen para ser instalado os nossos módulos embarcados. E também temos leitores de rede que podem ser configurados nas multifuncionais. Ou seja, eu vou até uma impressora simples ou uma multifuncional simples que não possui os nossos recursos e pré-requisitos para ser instalado no embarcado, eu me direciono até ela, tenho um leitor de rede ao lado dela configurado para fazer liberação segura, passo o meu crachá de aproximação e aí o meu documento é liberado com segurança. Então nós atendemos diversos tipos de ambientes com o Releaser. E o que é necessário
para a gente poder instalar o Releaser. Nós temos que instalar no servidor de impressão um módulo NDPrint Releaser, configurá-lo. Ele vai ter uma fila virtual, a fila corporativa, para você fazer essa gestão. Então, lá a gente configura essa fila virtual, que os usuários realizam as impressões. E também precisamos dos módulos embarcados sendo instalados nas multifuncionais. Por exemplo, o módulo NDPrint Client Access, que é para autenticação, o NDPrint Client respectivo ao seu fabricante, que é para fazer a liberação segura. Mas também temos, né, outros fabricantes que não trabalham com módulos embarcados, que a gente instala o embarcado através de um outro método e utiliza o IS. Então com o IS a gente consegue trabalhar respectivamente com a multifuncional e fazer essa conversação entre máquinas para utilizar o Releaser, as liberações seguras e autenticações e tudo mais. E para finalizar, nós temos o Digital Shift, que é uma solução para gestão de entrada de documentos, gestão de digitalizações. Então, a gente já atende diversas formas do ambiente do cliente, como accounting, políticas, liberação segura, e faltou, né, uma gestão de digitalização. Então, o Digital Shift vem para facilitar já esses meios de digitalizações. Ele vai criar fluxos de digitalizações para facilitar a entrada dos documentos no seu ambiente corporativo. Nós podemos criar diversos fluxos de digitalizações para empresas, para hospitais, para universidades. Isso você pode usar a criatividade e necessidade do seu cliente para criar os diversos fluxos que vocês desejam. O Digital Shift ele também consegue fazer uma integração com os sistemas ECM e BPM. Então a gente disponibiliza para vocês um arquivo XML com metadados que sistemas de gestão de documentos eletrônicos possam realizar o tratamento desses documentos já entregue pelo Digital Shift. Ou seja, eu sou um usuário, eu vou me deslocar até a multifuncional e vou realizar minha autenticação e vou estar utilizando o Digital Shift. Lá dentro vai ter diversos fluxos de digitalizações para o usuário, para mim. Não é um fluxo de digitalização para multifuncional. Então, o meu fluxo de digitalização, ele me segue e estará comigo em qualquer multifuncional do meu ambiente. Então, eu vou utilizar os meus fluxos, eu posso ter aí limitações, por exemplo, bloqueios configurados pelo administrador do sistema para utilizar apenas um tipo de resolução, apenas um modo retrato ou paisagem. Eu tenho diversas formas, né, de controlar esses meus fluxos de digitalizações. E conforme o administrador do sistema configurou, eu vou estar utilizando esses fluxos de uma forma muito fácil, uma forma muito simples, para fazer a entrada dos meus documentos digitalizados. E também falando sobre documentos digitalizados, hoje nós estamos num período aí de pandemia, nós temos o Digital Shift para aplicativos de smartphone. O próprio aplicativo do NDPrint 360 já contempla o Digital Shift. Vocês podem baixar o NDPrint 360 nas lojas online de uma forma gratuita. E como o NDPrint 360 contempla o Digital Shift no mobile, no seu smartphone, você consegue também fazer as digitalizações através do seu smartphone. Por exemplo, para evitar um contágio, ter medidas de segurança, não tocar na multifuncional, eu posso pegar o meu próprio celular e fazer um scan do documento e já enviar para o meu diretório ou para a minha nuvem corporativa. Esse documento já digitalizado e escaneado, eu posso converter ele de colorido para preto e branco, eu posso ajustar os recortes no meu smartphone, posso ajustar a imagem, a resolução. Então é bem bacana também utilizar o Digital Shift para smartphone. É uma solução aí muito tranquila, fácil de utilização e acredito que isso vai facilitar muito a gestão do ambiente do seu cliente, seja um ambiente grande ou pequeno, uma grande corporação, uma grande indústria ou até mesmo uma farmácia de esquina, uma escola, uma universidade. A gente se adapta a diversos tipos de ambientes de impressão. Então esse é o NDPrint 360. Ele facilita muito a gestão do seu ambiente corporativo, facilita muito essa gestão para os administradores desse ambiente, trazendo indicadores, informações, controle e resultados. E o mais interessante, ele traz também economia para o seu ambiente corporativo. Essas foram as funcionalidades do NDPrint 360 e se vocês quiserem saber mais informações, fiquem ligados nos nossos canais e redes sociais. Até a próxima!